aí, começamos então aqui a transmissão. Bem-vindos a todos também. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que não poderia estar mais em voga do que realmente essa parte trabalhista, legal, né? Relacionada ao Covid, aos efeitos que ele está tendo. E eu tenho dois convidados aqui especialíssimos, né? A gente vai fazer uma masterclass mais longa hoje. O primeiro aspecto que a gente vai pegar mais ou menos até umas 5 da tarde, vai ser o tema sobre os impactos que tem tanto relacionados à parte jurídica, trabalhista, e a gente falar sobre as melhores práticas também de implantação do trabalho remoto. Para quem já viu o primeiro episódio da série, junto com o Massad, a gente falou bastante sobre como implantar o trabalho remoto em um dia, e agora a gente trouxe um dos maiores especialistas do Brasil, está corrigindo o papel dele, ele é advogado trabalhista há muitos anos, meu amigo, trabalha com RHs há muito tempo já, também já foi, inclusive, gestor de RH, ele pode falar um pouquinho sobre isso, e é diretor executivo da Sociedade Brasileira de Trabalho Remoto, de Teletrabalho e Teleatividades, chamado Sobrat, e esse é meu amigo Volney Ferreira. Volney, bem-vindo, então, ao nossa Masterclass. Muito obrigado, Furlan, Renato, a vocês dois, muito generoso de sua parte a apresentação. A gente tem feito um trabalho ao longo aí dos últimos, pelo menos 10 anos de difusão do teletrabalho, quando talvez o Brasil não estivesse ainda nem preparado para isso, né? Uhum. E tivemos a oportunidade, quando da passagem do Rogério Marinho pela Câmara, ele como deputado foi relator da medida provisória que depois se transformou na reforma trabalhista, em regulamentar a teletrabalho através da Lei 13.467, né? E a gente esteve em audiência pública e ficamos muito felizes com o resultado, porque trouxe uma novidade, uma regulamentação que já fazia falta no país há muito tempo, né? E com isso foi possível ver o crescimento ainda mais do teletrabalho, né? Hoje, felizmente, em que pese toda a regra e tudo mais, o teletrabalho vinha crescendo de uma forma muito positiva, sustentada, e agora, de uma forma muito infeliz para nós e para o mundo, né? Ele acabou se transformando numa alternativa de preservação de empregos e preservação de saúde, né? A crise mundial da pandemia aí, do Covid-19, do coronavírus, acabou fazendo com que as empresas percebessem que essa era uma opção para manter os empregados, manter suas atividades em tempos de contingência, em situações que necessitassem o trabalhador fora do ambiente de trabalho, mas seguindo com suas atividades de uma forma normal, né? Então, fique à vontade, por favor. Não, e obrigado, inclusive, vocês já viram, né, aí que a experiência do Volney é muito extensa sobre o tema, então vocês podem tirar as dúvidas, tá? Então mandem as dúvidas aqui para o chat nosso, para o bate-papo, que vocês podem acessar aí já na barra, no menu que vocês têm aí, já e colocar o que vocês têm de dúvida. A gente vai ter também algumas pesquisinhas aí também, que o próprio Renato vai trazer para a gente, para saber um pouquinho da situação aí que vocês estão vivendo em termos de trabalho remoto. E apresentar o Renato Fontana também, meu sócio, super especialista em tanto tecnologia quanto métodos de produtividade. Ele vai trazer, então, diversas ferramentas práticas de como que a gente consegue lidar com o trabalho remoto no dia a dia, orientações, inclusive, para a equipe, o que vocês podem passar também de método para eles. E aí é uma honra para mim trazer o Renato aí também, que ele trabalha todo dia junto aí, ele como o profissional que vai compartilhar com a gente. Se apresenta um pouquinho aí, Renato, fala um pouquinho que você vai compartilhar com eles logo depois do Volney. Legal, obrigado, João. Engraçado, né? A gente trabalha todo dia junto e acho que é a primeira live que a gente faz junto, né? Inclusive remoto, né? Trabalha remoto. Né? Agora tá virando moda, é isso aí. Mas é isso aí, acho que tá tudo na hora. Desde 2015 já vim atendendo vários clientes que têm equipes remotas, né, capilarizadas pelo Brasil aí, já
com tecnologias de videoconferência, de ensino à distância, videoaulas, né, o blended learning mesmo, e contar um pouquinho do que a gente tem aplicado desde 2015, então, como que vem ganhando forma, né, e vem ganhando consistência também o teletrabalho com metodologia, né? Não é só ter a ferramenta de transmissão ou a ferramenta de organização de tarefas, mas é como é que você organiza e gere seu time para ser produtivo, né? Entregar valor toda semana e tirar aquele mosquitinho, né, que fica em volta assim do gestor. Será que meu time está trabalhando, né? Então a gente, com entregas, todo mundo acaba ganhando mais confiança e entregando mais resultados também. Muito bom. Então vamos juntos aí. Eu vou conduzir algumas perguntas aqui para o Volney. Então, Volney, você já introduziu o tema aí. Eu queria começar por algo que está impactando a todo mundo aí, que tem a ver com o teletrabalho, é um dos itens, né? Mas se você repassasse um pouquinho para a gente sobre a MP 927, e quais são os principais pontos que ela traz também e como que isso deve impactar o mundo do trabalho aqui no Brasil. A gente sabe até que o Bolsonaro já está falando de revogar uma parte dela. Aí você pode explicar um pouquinho sobre isso aí que você estava falando para a gente offline, mas está todo mundo com muita dúvida aí. Então vamos começar por isso e depois a gente falar mais da parte prática do teletrabalho, mesmo se você permitir aí, que eu sei que você está já orientando diversos clientes como grande profissional que é nessa área aí. Muito obrigado, Fulano. Olha, nós fomos hoje acordados com essa medida provisória, né? No aspecto do teletrabalho, ela é muito interessante. Ela traz aí nenhuma novidade especial, mas ela traz rapidez e agilidade para as empresas, flexibilidade inclusive, né? Como nós já temos quase um mês aí de ações contra o coronavírus, né? Uhum. O primeiro aspecto que eu destacaria da medida provisória é que ela trouxe a possibilidade de retroagir essas medidas em 30 dias, validando as medidas adotadas pela empresa, né? Então, esse é o primeiro aspecto interessante, porque muitas empresas fizeram e ficaram com receio de que depois não pudesse ser valorizada ou validadas de alguma forma. Então, a medida provisória traz aí uma regulamentação ampla do artigo 4º até o artigo 5º, e depois no artigo 33 também, que eu vou comentar rapidamente. Mas o artigo 4º fala da possibilidade de você converter o regime presencial já para o teletrabalho, né? Considerando, não importa se você será preponderante ou totalmente fora das dependências da empresa, né? Dispensando preliminarmente qualquer aditivo de contrato de trabalho, mas dizendo que se tiver regras, por exemplo, sobre o equipamento, sobre custeio, aí seria importante isso estar num aditivo, num termo de ciência ou num acordo individual com o trabalhador, não é? Essa é uma medida interessante e importante nesse sentido. Outra situação diz respeito à cessão do equipamento, porque não é todo trabalhador, não é todo empregado ou profissional que possui o equipamento da empresa. E uma vez que não tem, a empresa poderá se valer da cessão desse equipamento mediante, por exemplo, o que eles chamam aqui de comodato, que nada mais é do que a cessão de um equipamento de um valor patrimonial da empresa, sem ônus aí nesse caso inicialmente para o trabalhador, apenas de forma que ele possa se valer e utilizar dos equipamentos e quando ele retornar ao trabalho de forma presencial, ele possa devolver esse equipamento sem problema nenhum. E é óbvio, é importante que a empresa o faça assim, porque o equipamento em geral possui os softwares e as proteções necessárias para que o trabalhador possa, à distância, trabalhar, seja com a capacidade do equipamento, seja com acesso à internet, enfim, essas necessidades mínimas para que ele possa exercer esse trabalho, né? Por fim, um aspecto muito valioso é que ele estendeu essa adoção do teletrabalho ou trabalho remoto também para estagiários e aprendizes, porque algumas das empresas que fornecem esse tipo de mão de obra, eu posso aqui mencionar, por exemplo, a Espro, o Anub, enfim, algumas delas, não necessariamente essas, estavam entendendo que o aprendiz, por exemplo, não poderia ser deslocado em trabalho remoto.
não é? Que ele perderia, não teria supervisão, o que não é verdade, uma vez que a própria legislação a CLT estabelece em outro artigo, artigo 6º, que o teletrabalho ou trabalho à distância se faz exatamente com supervisão, com subordinação do trabalho nessas condições. Mas esse artigo 5º veio sedimentar isso e dar uma interpretação muito clara nesse aspecto. Por fim, apenas para fechar essa minha primeira fala, o artigo 33 da medida provisória, e não sei porque o governo também deixou tudo junto, né? Mas o artigo 33 fala de que não se aplica aos trabalhadores aí de regime de teletrabalho as normas do teleatendimento ou telemarketing, né? Que estão previstas na CLT. Na verdade, você tem hoje teleatendimento e telemarketing como muito possível de serem realizados em teletrabalho. Isso aqui, na nossa ótica, seria até dispensável, poderia ser também retirado esse artigo, porque, no fundo, ele acaba confundindo mais do que ajudando, né? Evidentemente, o que talvez quis dizer o governo é que as regras de teleatendimento e telemarketing, que englobam, por exemplo, 6 horas diárias de atendimento efetivo, intervalos a cada 1h30, intervalos de 10 minutos a cada hora para pausa, enfim, teriam que ser computados e controlados e, nesse caso, deixariam de ser. Então, eu acho que foi um pouco mais, confundiu um pouco mais do que ajudou. Mas são aspectos menores aí da medida provisória. Eu acho que os aspectos principais estão lá no artigo 4º e 5º, que ele fortalece, diz apenas que basta você comunicar ao trabalhador com 48 horas de antecedência, você já pode colocar o seu trabalhador trabalhando em home office ou à distância de alguma forma. Ok. Então, ou seja, não teve nada muito que rompeu muito com o que já estava sendo praticado pelas empresas na semana passada. Mesmo ele, digamos, ele formalizou, então, algo que já vinha sendo incentivado pelo próprio governo também, e agora ele normatizou, digamos assim, Ivonei, é isso? Perfeito. Ele deu mais agilidade, né? Ele deu um prazo curtinho só de comunicação prévia, né? Só 48 horas, e isso favorece bastante, porque essa agilidade era necessária, né? E, obviamente, as empresas já estavam se preparando um pouquinho antes disso, né? E obviamente, também, o que eu tenho só pedido às empresas para destacar é que essa medida, por se tratar de um aspecto emergencial e precário, né? Ele tem que ser, de alguma forma, estabelecido, mas contar com todo o apoio da empresa, a área de TI, montar-se lá um comitê de apoio para essas finalidades, não é? E cautelas que precisam ser orientadas, especialmente sobre segurança do trabalho, né? O trabalhador ser orientado nesse aspecto, de uma forma singela, porém orientação saudável, né? De como ele deve trabalhar, manter o horário de trabalho normal, não exceder, essas coisas que já faria normalmente se tivesse adotado com as cautelas que se recomenda para tal situação. Muito bom, doutor Vanei. Então, eu acho que com esse essa abertura aí, eu acho que já ajudou a tirar algumas dúvidas que algumas pessoas poderiam ter. Vou pedir duas coisas a vocês aí também. A gente não sabe muito dos participantes também, a gente está aí com 21 participantes no total. E eu queria saber de vocês o seguinte: primeiro, pode mandar dúvidas, vocês tenham relacionado aos temas que a gente falar aqui, que eu vou ler aqui para o Dr. Volney também e passo para ele todas as questões que vocês trouxerem, é para vocês mesmo essa masterclass. Compartilhem também com seus colegas que possam ter interesse e porventura não souberam do convite, pode mandar diretamente já o link para eles participarem também. O Renato vai mandar o link aqui no chat para todo mundo, para vocês poderem compartilhar, que a gente vai seguir com essa live, nessa primeira etapa do Dr. Volney, até às 5 da tarde também. E tem bastante tempo, muita dúvida aí que vai poder ser sanada, e inclusive em termos de metodologia.
Doutor Vonei, queria perguntar o seguinte, a gente tem, aliás, aproveitem e coloquem os setores que vocês trabalham aí também, qual é a cidade que vocês estão, para a gente ter uma ideia, um panorama um pouco do que a gente pode trazer de dúvidas, até para entender se são setores diferentes, têm dúvidas diferentes na implantação. E é isso que eu queria saber até, doutor Vonei, você acha que todo o trabalho pode ser feito à distância? Da sua experiência como RH, como Sobrate, ou seja, não é uma coisa nova para você, é nova para muitos setores, mas você já acompanha tudo que é setor, indústria, comércio, serviços, agronegócio. Todo o trabalho pode ser feito? Oi? Medicina hoje, né? Medicina. Nossa. Você imagina, na medicina hoje é mundial. O trabalhador aqui, um médico está operando e ele pode estar sendo orientado por alguém fora do país, nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, até a medicina é algo hoje muito evoluído também, né? Então, falaram que foi liberado, eu recebi uma mensagem, até falar se é fake news, se é verdade, foi liberado telemedicina também pelo governo. É verdade? É fato ou é fake news, doutor Vonei? Isso é fato, há uma resolução do Conselho Federal de Medicina regulando essa matéria, né? Estabelecendo em que condições a telemedicina pode se dar, obviamente, era uma realidade que já não dava mais para esconder, vamos dizer, né? Quantos de nós hoje já não mantemos um contato direto aí com os nossos médicos de confiança, né? O próprio médico hoje manda o WhatsApp dele e diz, olha, qualquer coisa me escreva, me fale, né? Ele pede para transmitir um resultado de um exame através de uma foto, né? Ele quer o laudo, ele quer antecipar. Então, isso tudo já está acontecendo. Obviamente, isso não vai dispensar a presença física quando se fizer necessário para exames, para se fazer exames que necessariamente só o médico, né, pode apontar através ou da palpação ou de um equipamento presencial, né, um medidor de pressão, coisas desse tipo, né? Então, é fato, é verdade, já há uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né, regulamentando a forma de realizar a telemedicina também. E os outros setores, então, fora a telemedicina, Olha só, então? se a gente se basear apenas pela definição do teletrabalho que está na CLT, você já vê em que situações se aplica. Por exemplo, diz lá que é todo trabalho intelectual realizado à distância através das tecnologias de comunicação e informação. É curioso que alguém vai dizer, não, isso é decorado. Não é decorado, é um conceito mundial. Eu recebi, na semana passada aqui, uma lei em El Salvador, que acaba de ser aprovado o teletrabalho, e a classificação é exatamente essa, para você ter uma ideia, né? Porque é uma definição mundial. Outro dia, ouvindo uma reportagem pela manhã na Jovem Pan, uma pessoa escrevia dizendo assim, mas eu não posso fazer o meu trabalho, eu poderia fazer meu trabalho home office, e ela se identifica como manicure. Óbvio, não dá para fazer, né? Porque ela vai ter que fazer a manicure presencial, não tem jeito, e não é um trabalho intelectual, né? É um trabalho manual, exige a presença da pessoa, né? Então, todos aqueles trabalhos intelectuais feitos à distância, né, podem ser feitos. Algumas barreiras estão sendo quebradas aí. Você deve ter visto, por exemplo, recepção, os zeladores em edifícios residenciais estão sendo substituídos por portarias remotas, né? Não há mais o porteiro, né? Você se identifica por uma câmera e há um dispositivo com quem você conversa com uma pessoa, mas ele é uma pessoa que está assistindo outras 10 portarias, né? Então, existe uma pessoa fisicamente, mas ele está te atendendo ali através de uma tecnologia de informação e comunicação totalmente à distância. Então, ele vai entrar em contato com o apartamento que a pessoa deseja falar, ele vai corresponder com o entregador ou coisa parecida, né? E vai dar todas as informações. Então, há coisas, vamos dizer, há atividades que estão sendo, de alguma forma, também transferidas para isso, através, seja de tecnologias como
um drone, por exemplo, ou uma câmera, né? Então, isso está ocorrendo e, obviamente, aqueles trabalhos que exigem a presença física, por exemplo, operar uma máquina, operar um equipamento, aí não tem condições de ser feito dessa forma. E, doutor Volney, como fica a indústria, então, nesse caso? Então, a indústria, você tem hoje a possibilidade já de você comandar muitas coisas através da robótica, né? Mas, em alguns casos, não é mais possível. A pessoa tem que estar presente, né? Há máquinas, equipamentos, enfim, que são operados, né? Exclusivamente por isso. Alguém já deve ter visto as imagens, por exemplo, da Amazon, ou quando faz a separação de pacotes e tudo para fazer a entrega, né? Você percebe uma série de robôs atuando e tudo mais, substituindo pessoas, né? Mas dentro de uma empresa, numa indústria onde as máquinas ainda têm painéis, precisa de ter uma interação, né, com o ser humano, essa inteligência artificial está interagindo. Então, o que está acontecendo hoje é uma interação entre a robótica e o ser humano de alguma forma. Então, movimentos repetitivos estão sendo substituídos, porém, as modalidades em que o ser humano ainda precisa estar presente para validar a qualidade de produtos, para modificar o ritmo de uma máquina, para fazer algum ajuste, enfim, isso tudo, manutenção, por exemplo, não tem como, né? Ela continua sendo feita de forma presencial. E o que você vê, então, Turvine, então, a gente está até abrindo para algumas perguntas aí também, se o Renato quiser me ajudar aí de alguns pontos que podem ter aparecido, mas eu queria já aproveitar essa sua... A Letícia tinha levantado também a mão aqui, eu não sei se se é um ponto que tinha surgido também, pelo menos eu não tô vendo aqui mais. Eu queria saber o seguinte, doutor Vonei, quais são, da sua experiência, então, quando a empresa vai implantar o teletrabalho, ou seja, o trabalho remoto, o que são os principais pontos que ela tem que se atentar em termos jurídicos para isso, para fazer isso mesmo? Ou seja, quais são as principais diferenças entre o trabalhador presencial e o trabalhador remoto? São importantes dicas aí que pode dar da sua experiência vasta no tema também. Bom, primeiramente, Furlan, há necessidade de que a empresa identifique aqueles cargos, não é a pessoa, os cargos que são possíveis de serem realizados remotamente. Né? Isso implica, como eu falei, todo o trabalho, sei lá, 60% do tempo você usa inteligência, intelectualidade, esse trabalho, daí para cima, é candidatíssimo a ser feito à distância, né? Através do trabalho. Essa é a primeira situação. A segunda é, dentro dos trabalhadores que você possui, aqueles que já possuem, de alguma forma, uma certa identidade com o teletrabalho. Eles já realizam isso, passam a maioria do tempo dedicado ao computador, realizam todas as suas atividades em um computador, né? Então, eles são candidatos a isso. Mas, acima disso, todo o trabalho à distância exige que a empresa avalie os seus softwares, os seus hardwares, as suas condições necessárias. O que são essas condições? Não é qualquer equipamento que roda todo o ambiente que a empresa precisa. Não é todo equipamento que tem a capacidade que precisa para rodar aqueles softwares. Não é todo equipamento que tem câmera embutida. Não é todo equipamento que tem leitura digital. Não é todo equipamento que aceita um Wi-Fi. Então, a entrada de sistemas, por exemplo, da internet, que internet mínima. Então, eu estou falando de tecnologia. A empresa precisa estabelecer claramente qual é a tecnologia necessária para esse trabalho, né? Depois, ela vai avaliar, em função da tecnologia, que o trabalhador precisa levar para sua casa em termos dessa tecnologia. Se ele tiver que levar condições mínimas, e isso tem um custo, ela precisa estabelecer com esse trabalhador qual a forma de lidar com esse custo. Você vai ter um consumo de energia elétrica, você precisa de uma banda larga
de 10, de 20 megas, você precisa ter lá um voz sobre IP, ou precisa ter um ramal da empresa, enfim. Ela, à medida que vai estabelecer isso, ela tem que estabelecer se haverá custo ou não. Há situações, inclusive, que a empresa precisa estabelecer se não será necessário um mobiliário próprio. Não é? Por exemplo, é um call center. O trabalhador vai passar o dia todo conectado, vai ter necessidade de digitar, câmera, monitorar, gravação, enfim, vai ter que fazer uma série de controles e monitoramento. Não é? Esse trabalhador precisa ser estabelecido num equipamento, num mobiliário que dê a ele as condições de segurança ocupacional. Não é? E precisa ser orientado para isso. Não é? Por fim, estabelecer em algumas situações se o trabalhador, por exemplo, vai ter ou não um controle, inclusive de horário, por conexão ou não, é? Ou se é um trabalhador como um executivo que não precisa ter controle nenhum. Ele é controlado pelos resultados que ele apresenta. Né? Então, nós estamos falando de duas distâncias muito grandes. Um trabalhador que é executivo, que não precisa ser controlado em nada, porque ele vai apresentar os resultados dele, e outro, por exemplo, um call center, onde, desculpem, o trabalhador precisa ser monitorado, supervisionado e controlado todo o tempo de trabalho. São essas regras básicas. E me fala uma coisa, então, Vanessa, você acabou de falar, Zé tomou uma água também, foi uma pausa aqui. Também, isso aí, estamos aqui fazendo. Eu sei como que é. Vonei, e você levantou um dos pontos que eu acho que é bem relevante aí, que a gente falou do que tem que fazer para implantar, mas, por exemplo, essa parte que você falou de mobiliário e a questão das pessoas terem que ficar eventualmente sentadas o dia inteiro, talvez não com o que é mais adequado, né? Ou seja, é o que tem. Duas dúvidas, eu queria falar sobre riscos aqui, tá? Riscos relacionados ao trabalho remoto em si, em termos... por exemplo, quais seriam as principais fontes de risco que você orienta seus clientes aí também quando vai implantar o trabalho remoto? Então, vamos falar, vou dar um exemplo. Digamos que o colaborador, então, estava na casa dele e falou, olha, a cadeira que eu tinha na minha casa não era ergometricamente adequada ao trabalho que eu tinha que fazer durante as 8 horas que eu ficava na sede. Isso provavelmente representa um risco. Eu queria que você falasse um pouco de quais são as principais questões que existem, ou seja, casos reais que o senhor viu por aí acontecendo mesmo, de processos que a empresa sofreu nesse processo de teletrabalho, ou seja, antes de Covid, né? O que já veio antes aí. Olha, até para um dado para quem está aí nos ouvindo, acompanhando, né? Nós temos por experiência e algumas pesquisas, né? O site da Sobrate, que aliás eu convido a todos a visitar, o sobrate com 2ts.org.br, nós possuímos algumas pesquisas lá onde demonstram que a incidência de ocorrências ocupacionais é quase insignificante em teletrabalho, né? Porque a pessoa se cuida mais até do que se estivesse no trabalho. Né? Mas você falou não exatamente o caso de uma cadeira, mas a ergometria é, em geral, o ponto básico de preocupação da empresa, né? Onde ela deve ter mobiliário, orientações, por exemplo, para que o trabalhador esteja sempre com seus braços a 90 graus do teclado, né? Que ele possa estar, por exemplo, não tem a ver com ergometria, mas a luminosidade não pode estar voltada para o monitor da tela, né? As pausas que a pessoa tem que dar, cada 1 hora e meia, levantar, dar uma caminhada, se exercitar, fazer um alongamento. Então, veja você que são situações simples de segurança, mas que a empresa precisa estar atentas para essas situações. Não é? E, é claro, oferecer ao trabalhador mousepad, situações que possam preservar ainda mais as situações de segurança no trabalho para esse trabalhador que vai ficar o dia todo lá. Né? E orientações para aqueles que, por exemplo, não precisam ficar sentado o dia inteiro,
como um executivo, um analista, um gerente ou coisa parecida, é que ele evite, por exemplo, trabalhar em locais não apropriados, como sofá, cama, né? Situações em que ele não está numa condição física apropriada, ele não está, como você falou, numa cadeira adequada, numa mesa ou numa bancada que dá a ele condições de fazer um ajuste da altura, não é? São situações como essa que, em geral, são orientados para que as empresas façam aos seus trabalhadores e evitem maiores problemas aí, né? Eu, em mais de 10 anos, acompanhando muito de perto a evolução desse assunto, Furlan e os ouvintes aí, nós temos pouquíssimos, quase nenhum caso conhecido de ocorrências de saúde. As poucas que aconteceram dizem respeito a aspectos que não são exatamente de teletrabalho. Por exemplo, uma pessoa estava em casa trabalhando, foi descer uma escada, escorregou e se machucou. Tá? Então, não tinha a ver. Ou ela se queimou ao ir para o fogão, né? Foi fazer esquentar alguma coisa e se queimou. Então, não tem a ver exatamente com a posição de ficar executando seus trabalhos em notebook ou coisa semelhante, viu? É uma boa notícia, né, doutor Vonei? Porque você tem dados sobre isso mesmo, então ajuda a gente a se sentir, inclusive, mais seguro também com relação a essa modalidade, né? Perfeito. E o que eu queria aproveitar, doutor Vonei, até a gente está lançando na Enora um programa que é exatamente sobre gestão de times remotos, chama Gestão Ágil de Times Remotos, que a gente aplica o ágil, metodologias de como você consegue, principalmente, fazer o barco virar em pouco tempo nesse momento que a gente está passando. Ele tem grandes clientes, né, que tem um número muito grande de colaboradores, assim, milhares de colaboradores, e quando a gente fala de um universo desse, a gente que já trabalhou juntos em muitos projetos, né, doutor Vonei, que não é fácil, né? Aliás, Oi? você está falando uma coisa muito importante, que é É. importante que todos saibam. A conversão para home office, em geral, tem mais resistência dos líderes, dos supervisores, da cultura, do que propriamente do trabalhador, né? Uhum. Porque a cultura ainda é aquela de que eu quero ver você aqui trabalhando. A pessoa pode estar de costa, fazendo algo que ele nem está vendo, o supervisor, mas ele acha que a pessoa está trabalhando, né? Uhum. É uma cultura que efetivamente ela precisa ser quebrada, né? É um dogma que precisa ser quebrado, né? Uhum. Então, é algo que de fato não é positivo. Agora, é importante que a empresa, se puder, pense em sensibilizar tanto o trabalhador quanto o líder das suas responsabilidades, né? O líder não pode abandonar a sua equipe, os seus trabalhadores, né? O seu trabalhador precisa ser orientado, precisa ser direcionado, precisa ter meta, precisa ter objetivo, precisa alcançar resultados, né? Uhum. E o trabalhador, por sua vez, ele precisa ter responsabilidade, precisa ter disciplina, ele precisa demonstrar reciprocidade à confiança da empresa, ele precisa apresentar produtividade, não é? Porque depois essas coisas vão se casar lá na frente em prol da empresa e do próprio emprego do trabalhador. É que é um ponto até que a gente está vendo aqui, Vonei. Olha só, a gente fez uma enquete com os participantes, né? O Renato. Maravilha. Olha só que interessante, ó. Como você se sente quando trabalha em casa? 53%, ou seja, mais da metade, diz que mais produtivo que no escritório. Isso é um dado interessante. Eu não sei se esse pessoal tem filho, viu, doutor Vonei? Que eu tô com filho aqui, tô revezando com a minha esposa, ela tá lá agora, minha filha, reclamando que quem tá aqui. Aliás, algumas armadilhas, o Furlan, que é importante passar para o seu público, né? Algumas armadilhas que podem acontecer e prejudicar o teletrabalho ou o home office, mais especificamente, né? Uhum. Uma delas é, evidentemente, o trabalhador não realizar um acordo familiar, que é o que você fez aí com a sua esposa, entendeu? Exato. Se tem um acordo familiar, olha, eu estou em casa, mas estou trabalhando em casa, eu não estou em casa à disposição, né? Então, esse é um acordo. Isso significa o seguinte, eu preciso ter meu espaço,
eu preciso ter o meu conforto, a minha conveniência, eu não posso ser interrompido. Não é? Esse tipo de coisa precisa ser feito um acordo. Né? Por exemplo, se o trabalhador possuir em casa animais que são ruidosos, como cachorros que ficam latindo, ou tem lá, por exemplo, um papagaio ruidoso, né? Ele precisa, de alguma forma, ter esse isolamento. Né? Uhum. Então, ele precisa prevenir essas situações e a empresa precisa estar pronta para também orientá-lo nesse sentido. Às vezes, o trabalhador está numa rua muito movimentada, ele deixa a janela aberta, aquele barulho de trânsito, buzina, atrapalha. Né? Então, esse tipo de armadilhazinha pode acontecer de realmente ser algo difícil aí de lidar e precisa ser orientado o trabalhador. Né? Eu acho que essa é uma orientação já, então, Bonequim, eu acho que fica para todo mundo, né? Fazer um acordo, né? Eu acho que a gente fazer um acordo dentro de casa, não precisa de juiz não, né, Bonequim, ainda? Não, nem precisa negociar com o sindicato. Mas, cara, é verdade mesmo, cara. Eu peguei, conversei com minha esposa e falei assim, ó, eu acordo tal horário, você acorda tal horário, como que a gente faz? E você sabe que daí é o seguinte, a conclusão foi, nossa, que no caso de trabalho em casa, durante o horário normal, convencional, a gente não consegue cumprir a mesma jornada de 8 horas, dado que a gente tem babá, precisa revezar a babá, precisa se revezar porque a babá não está vindo. Inclusive faz parte do decreto do governador isso, né? Também dispensar os funcionários que trabalham em casa. Faz sentido isso ou não? Tô falando uma besteira. Faz, e para você ter uma ideia, alguns acordos aí familiares, né? Eu estou colocando entre parênteses e entre aspas, né? Esse acordo familiar. Tem que prever, por exemplo, que não dá para usar o Jax, né? Já que está em casa, você pode ir no mercado, já É. que você está em casa, você pode consertar aquela lâmpada, já que você não quer aproveitar e limpar a garagem. Né? Então, o já que precisa ser deixado de lado nesse momento. E num momento especial como esse, em que, obviamente, nós tivemos que, por questões de saúde e preservação, colocar em afastamento social também as pessoas que trabalham junto conosco, né? Isso é valioso demais. Né? É importante ter isso em mente mesmo. Então, eu fui vítima disso aí, viu, Giovanni? Eu estava em casa, já que você está aqui, conserta a televisão, já que você está aqui, hoje eu pus o filtro já também ali, tô fazendo o serviço completo aí, mas é por isso mesmo que tem que organizar e tem dado certo. Eu queria até aproveitar, Giovanni, a primeira pergunta aqui do meu amigo Daniel, grande Daniel, lá de Monte Azul, paulista, da Monte Citrus. Que é provavelmente a maior beneficiadora de laranja aí do Brasil. Ele fala o seguinte, ó, como está juridicamente a questão do controle das horas de home office, já que não existe o ponto eletrônico? Como é que fica isso daí para quem tem o ponto físico mesmo e essa validação da carga horária mesmo, que foi esse tema que a gente estava falando agora? Muito bem. Eu tenho várias situações. Falando em Monte Azul, eu atendo a Fugine, que deve ser de conhecimento do Daniel lá na localidade, uma empresa bastante interessante, nacional aí, né, da área de alimentos também. Bem, o que acontece? A empresa tem que agir em relação ao trabalhador home office ou teletrabalho da mesma forma como ela age no presencial. Se ele tem controle, se exige dele um controle, um monitoramento, ela vai continuar fazendo isso à distância. Como ela vai fazer? A lei hoje estabelece, não é nesta medida provisória, mas que o controle à distância pode ser feito até por ponto, por exceção, por exemplo. Hoje, as modalidades eletrônicas permitidas prevêem até, por exemplo, um ponto móvel, feito por celular, ou feito por conexão e desconexão, à medida que o trabalhador acessa o sistema da empresa para fazer o seu trabalho. Né? Uhum. Na grande maioria das vezes, não se exige esse controle do trabalhador. Né? Em geral, são trabalhadores de um nível muito qualificado, ou de confiança, ou mesmo executivos, que, como eu disse, são controlados por produtividade, por resultados. Né? Mas, se o trabalhador colocado à distância, eu tenho, por exemplo, algumas empresas minhas, clientes de call center,
neste momento, estão sendo colocados em trabalho à distância, né, eles estão controlando, seja por um dispositivo móvel, né, e o dispositivo móvel pode ser, como eu disse, o celular da pessoa, pode ser o equipamento, através de um acesso digital, né, vai necessitar de um software. Há algumas empresas de software controle de ponto, neste momento, né, que estão colocando exatamente o seu trabalho. Essas empresas de software estão disponibilizando o seu software em caráter gratuito aí por 3, 4 meses, para que as empresas que precisam dessa modalidade possam adotar algum tipo de controle nesse sentido. Se não houver nenhuma modalidade, nós podemos voltar para a idade da pedra, fazer o controle manual. O trabalhador, né, faz a anotação lá num ponto e depois submete à empresa para aprovação, entendeu? Legal. Eu acho que é um ponto importante, prático, né, Volney? Porque é esse tipo de dúvida que a gente tem mesmo. Que, antes era feito de um jeito. Eu estava hoje falando com um cliente, talvez um dos maiores varejistas do Brasil, bom, com certeza tem entre os maiores 5. E falando sobre isso, falou o seguinte, ó, a gente tinha um sistema de monitoramento que é do ponto de venda. Se não está operando o ponto de venda, a gente perde, o sistema não serve para nada. Tem o sistema, mas o sistema é da loja. São muitas lojas, é um cliente com inúmeras lojas, centenas de lojas. E falou assim, ó, o sistema não funciona mais. A gente está, inclusive, vendo outro sistema para fazer o que a Juliana aqui falou, no comentário dela também. A Juliana Furlan, nossa palestrante de amanhã, na nossa Masterclass, não à toa, o sobrenome é minha irmã mesmo, diretora de marketing internacional da Hershey's. Não gosto de falar de Hershey's, porque Hershey's é a marca do chocolate, chama The Hershey Company. E ela fica lá no Canadá, em Toronto, está acompanhando a gente aqui. E ela já com passagens já em Alemanha, Suíça, México e agora no Canadá. E ela está falando um ponto importante aqui, hein, doutor Volney? O que você acha disso aqui, ó? Temos que separar horas trabalhadas versus o resultado, ou seja, o output. Claro. E produtividade. Importante focar na meta e no resultado. E nesse momento, não se fixar tanto nas horas. Importante ter metas claras. O que você acha disso aí, doutor Volney? Corretíssimo. Em geral, veja, essa também é outra das estatísticas que a gente apresenta no site da Sobrate. Em geral, o trabalhador remoto apresenta uma produtividade no mínimo 20% superior do que no presencial. No mínimo. Vou dizer para vocês. Em geral, a gente mede isso em alguns projetos nossos, ele ultrapassa 25%, 30%, 35%. Né? A produtividade é muito superior no caso. Então, e como é que se mede isso? É claro, você pode ter métricas gerais ou você pode ter só objetivos mesmo, né? Como a Juliana aí está mencionando, né? O melhor é medir pelos resultados que o trabalhador à distância está produzindo e não pelas horas trabalhadas, né? Porque ele pode estar à disposição, não é? E a produção dele ser poucas horas, mas um resultado melhor do que o esperado, né? Ô, doutor Volney, calma aí que você soltou um breaking news aqui. Tem que soltar, estourar tudo aí. Como é que é? Fala de novo aí, que a produtividade do trabalhador melhora no mínimo 35%, não? Quanto que você falou? No mínimo 20%. No mínimo 20% no trabalho remoto. Ele é superior. Né? O trabalhador remotamente ele tem uma produtividade minimamente 20% acima de quando está presencialmente. Né? Na pior das hipóteses, ele mantém a mesma, sabe? Nossas vamos dizer, apurações em projetos que nós temos feito, para você ter uma ideia, cerca de 80% a 85% dos trabalhadores ou mantêm ou estão acima da produtividade esperada. Isso na visão do líder, hein? Não é só na visão do próprio trabalhador. Na visão do próprio trabalhador, ele produz até 90%, 95% acima do que era esperado dele. Né? Você está brincando. É impressionante. A gente apura isso e
é uma coisa impressionante quando a gente apura e vê o resultado tão positivo que isso atrai, né? Então, ó, pessoal, vocês que estão interessados aí em aumentar, e deu para ver que metade acredita nisso que o Vonei falou, que acredita que a própria produtividade é maior. Então, já coloquei aí, podem postar, inclusive, ó, já o Dr. Vonei, junto com a frase dele aqui, ó, que a produtividade do trabalhador melhora no mínimo 20% do trabalho remoto. Disse, então, Vonei Ferreira, diretor executivo da Sociedade Brasileira de Teletrabalho. Então já posta ele aí que o homem falou e falou baseado nas pesquisas, inclusive, né, Vonei? Você falou nas pesquisas. Aliás, experiência e pesquisas mundiais, viu? Uhum. Eu vou, desculpa, remeter novamente aí para o site da Sobrate, né? A Sobrate é hoje uma referência no Brasil e também na América Latina toda, né? De difusão do teletrabalho. Nós temos lá pesquisas feitas mundialmente por entidades como a Deloitte, a OIT, né? Demonstrando que o trabalho remoto ou o trabalho home office, enfim, ele traz uma produtividade muito alta. Né? Uhum. Então, às vezes alguém quer implantar o teletrabalho e quer limitar um mínimo de produtividade. Eu falei, não precisa. Você tem que esperar dele a produtividade igual do que ele tivesse presencial. Esse é o mínimo. Tá certo? Eu quero que você produza em casa o mesmo que você produz pessoalmente, né? Mas quando ele vai apurar no final, ele vai ver que está acima da produção que era esperada, né? E para isso tem que se preparar um pouquinho, fugir dessas armadilhas aí, né, doutor Vonei, que você estava mencionando também. Perfeitamente. Você sabe uma dessas armadilhas que eu falei, a ausência, às vezes, de um ponto de apoio, um back-office, né? Aquela a equipe da empresa que está disponibilizada para isso, né? Então, por exemplo, às vezes o trabalhador está em casa e caiu a energia elétrica, né? Ele não sabe o que fazer, então ele precisa ser orientado para a empresa. Ou o equipamento dele não está conectando, deu algum problema de conexão ou precisa ser feito um acesso remoto. Tem que haver na empresa ou fora da empresa um trabalhador à distância que possa dar essa assistência a ele, né? Isso acontece conosco, né? Você está em casa, está tentando fazer um acesso, não consegue, tem algum problema, né? Então, é necessário que isso seja estabelecido para dar o conforto tecnológico, o conforto de apoio que o trabalhador precisa para estar sempre orientado ali nas questões que envolvem o dia a dia, né? Então, Alguma coisa nesse sentido, né? Em época de Covid, como é que pode ter esse back-office aí, Vonei? Já tem alguma resposta? É algo muito novo? Como você tem Não, visto? as empresas já possuem, Furlan. As empresas já possuem isso. Elas, em geral, o trabalhador na área de tecnologia de informação da empresa, em geral, já está acostumado, ele faz esses acessos remotos, já há um formato, uma fórmula para acesso, né? Isso quer dizer que ele precisa conectar da empresa dele. As empresas que precisam ter muita segurança em tudo que é realizado, o que elas fazem? O trabalhador só tem um acesso, só tem uma conexão para a empresa. E tudo o que ele usa está na empresa, né? A empresa tem lá os arquivos, as gravações, a monitoria, não é? Então, ela preserva a proteção, ela preserva os dados, ela preserva tudo. O trabalhador, nesse caso, à distância, não grava nada. Então, é importante que na empresa estejam todos esses backups, essas soluções de continuidade, né? Que tem um canal onde o trabalhador possa procurar, mas, em geral, eles já possuem isso. Tá. Não, isso aí é muito bom. Queria até chamar atenção aqui, porque amanhã, Vonei, a gente vai ter essa live da Juliana, né? Então, para complementar os temas que a gente está falando aqui até agora. E um dos pontos-chave que ela vai trazer amanhã vai ser sobre como que ela faz a gestão, já há bastante tempo também, né? Com uma experiência muito grande, de times remotos, inclusive em países diferentes, que é a questão de cultura. Eu queria perguntar isso também para você, doutor Vonei, porque muita gente me fala sobre isso, sobre a questão de cultura. Então, amanhã, às 4, Juliana Furlan vai falar
sobre gestão de times de inovação globais, né? Como que funciona essa dinâmica exatamente com times já distribuídos globalmente, com culturas diferentes. Eu queria perguntar, já que você mencionou que a gente é referência enquanto Sobrate aí globalmente, como que é o Brasil, então, e com relação a essa cultura para que o trabalhador lide bem com o trabalho remoto? Olha, vou dizer uma outra informação que talvez o público não conheça ainda. A área pública no Brasil, em termos de teletrabalho, está dando um show, viu? Do que na área privada, tá? Para você ter uma ideia, o STF, STJ já possui trabalhadores, juízes, desembargadores trabalhando remotamente fora do país. Olha só. E pouca gente sabe disso. Já está autorizado, inclusive, por resoluções desses órgãos públicos, né? O TCU tem um teletrabalho que serviu de modelo para o TST, para a Receita Federal, para a Previdência Privada. Todos esses órgãos já possuem o teletrabalho e evoluindo fantasticamente, né? É muito comum hoje eu receber consulta de empresas dizendo o seguinte: olha, estou com um trabalhador aqui que o marido ou a esposa vai ser transferido para fora do país. Ele pode continuar sendo atendido, ele pode continuar trabalhando para nós em teletrabalho? Só para você ter uma ideia. Então, aí envolve uma outra questão, uma outra legislação, que é uma coisa um pouco mais complicada, que é o trabalhador que está fora do Brasil, vinculado a uma empresa no Brasil, não é? E trabalhando lá fora. Existe problema de transferência de divisas, de salários e tudo mais, não é? Mas, a princípio, não há problema nenhum nesse trabalho, tá certo? Ele pode ser realizado dessa forma. O trabalhador, assim como ele está no Brasil, em qualquer ponto, vinculado a uma empresa, em qualquer ponto, não é? Ele poderá estar fora do país também da mesma forma. Isso já é mais comum do que a gente possa imaginar hoje, né? Há trabalhadores aí já trabalhando fora, até se revezando, né? Me permita até fornecer aqui o nome de uma empresa, a Cisco, na área de informática. As equipes deles são mundiais, né? Eles estão trabalhando por aí, em qualquer lugar, a qualquer ponto. Vamos dizer, o head da empresa na América do Sul, não exatamente da Cisco, mas de uma multinacional, pode estar no Brasil, mas o trabalhador um dia está na Argentina, no mês seguinte ele vai estar na Colômbia, no outro mês ele vai estar no Peru, e ele está prestando os serviços dele como se ele estivesse presencial aqui. Mas, nesse caso, ele está se deslocando, não é? Sem nenhuma dificuldade, né? Eu tive, em janeiro, uma experiência, eu passei 10 dias no Chile e segui atendendo normalmente, né? Adquiri um chip de um celular com dados em Santiago e fiquei atendendo do Chile. Quem me ligava, quem precisava de uma informação, tudo. Talvez alguns do que eu atendi nem imaginem que eu estivesse fora do Brasil, né? Atendendo sem nenhuma anormalidade, entendeu? Então, isso se tornou uma prática bastante comum, né? Então, você acha que assim, o brasileiro tem uma predisposição e trabalha bem, então? Não precisa ter medo de... Com certeza, viu, Furlan? Que Não há bom. nenhuma dificuldade, não. E, como eu te disse, a informática hoje, né, a tecnologia, permite qualquer um dessas interações aí, né, sem problema nenhum. Como nós estamos aqui fazendo através de uma plataforma, né, todas as demais plataformas estão hoje facilitadas para que se possam realizar videoconferências, fazer trabalhos remotos de qualquer ponto, né? Sem nenhuma dificuldade maior. A não ser pontos muito remotos, onde você não consegue ter uma banda larga suficiente para realizar o trabalho, é que poderia dificultar, né? Mas, em geral, hoje, só para ter uma ideia, recentemente, não nesse momento que os voos estão praticamente parados, né? Mas as companhias aéreas já estavam disponibilizando internet a bordo para que a pessoa pudesse continuar a trabalhar, mesmo durante seus voos mais longos, né? 3, 4 horas, principalmente, né?
É. E eu utilizo isso, Rony. Muitas vezes eu prefiro pegar o voo diurno, tipo de distâncias tipo México, Brasil, coisas assim aqui na América Latina, e trabalhar do avião. Inclusive é bom porque tem menos distração. Eu acho que Totalmente. a gente vai falar um pouco disso aí quando o Renato entrar, né, também, que é a outra parte, vai falar sobre produtividade, trabalho remoto. Para mim, tudo que exige flow, exige muita concentração, construção de modelos, escrever livro, falar com o time sobre, escrever artigo, para mim é melhor remotamente. No trabalho é muita distração, é muita interrupção, né? Então, eu acho que é uma bom ponto que você trouxe também sobre essa internet no avião. Doutor Bonet, tem uma pergunta aqui da Tati Melamed. Ela falou o seguinte: qual é a perspectiva de corte de pessoas em função do nosso momento? Todos os negócios estão impactados de alguma forma. Quero escutar a opinião de vocês versus impacto com esse impacto. Quero escutar a opinião de vocês, até levando em consideração o aumento da produtividade versus impacto que a grande maioria dos negócios está sofrendo com a pandemia. Belíssima pergunta, olha só. Ela falou: doutor Vonei, já que melhora a produtividade e dado que a pandemia tem mexido na demanda, qual que é a perspectiva, então, de corte de colaboradores? Eu quero falar disso também e quero, inclusive, que as pessoas também se sintam à vontade para comentar no seu negócio aí no chat também. Fala um pouquinho, doutor Vonei, o que você acha? O que nós estamos vendo aqueles segmentos empresariais que não possuem, de alguma forma, uma reserva financeira para fazer frente a dificuldades como essa, né? Acabam partindo para uma solução como essa. Às vezes, eles têm lá uma reserva somente para pagar um desligamento. Eu recebi hoje a informação, não são clientes meus, de 2 restaurantes que já comunicaram a dispensa dos seus trabalhadores, porque vão fechar. Simplesmente vão ficar fechados e 4, 5 meses. Não tem a ver com o teletrabalho, porque, obviamente, aí, no caso de um restaurante, o atendimento é presencial, salvo aqueles que estão fazendo entregas aí, deliveries autorizados, né? Mas o resto é difícil. Mas, no teletrabalho, a gente está percebendo, o teletrabalho foi uma medida não para tirar emprego, ela foi para preservar os empregos. Nesse momento, mundialmente, se você avaliar, eu recebi daqui mensagens de Portugal, da Espanha, da Itália, de vários países, aqui da América do Sul, Bolívia, Peru, Argentina, Uruguai, todos eles utilizando a alternativa do teletrabalho como uma medida para evitar a perda de empregos, né? Essa foi a medida inicial nesse sentido, né? É a medida mais adotada. Depois, são algumas, como as que nós estamos vendo através da medida provisória hoje. Coisas como afastamento provisório do trabalhador, férias coletivas, né? Férias individuais, ou então situações como a de acordo com redução de salário e redução de trabalho também, de alguma forma, né? Mas todos com o espírito e o objetivo final de preservar o emprego, né? Aliás, louve-se aqui, eu vi, por exemplo, a Luísa Trajano fazendo uma manifestação no LinkedIn dela, dizendo: por favor, empresário, não mande embora, né? Neste momento, nós precisamos preservar, porque essa mão de obra está treinada, ela está preparada, ela já produz, né? Se você mandar embora e tiver que contratar depois, você vai ter um custo maior de contratação, de recrutamento, de treinamento, de culturamento dessas pessoas, né? Então, deve ser a última medida mesmo a ser pensada e adotada pelas empresas, essa situação de desligamento. Bom, doutor Vonei, eu acho que com esse ponto, eu queria até encerrar essa etapa que a gente fez agora. Eu acho que os seus esclarecimentos foram fantásticos, né? A gente fez aqui uma série de pontos até já baseado no que o senhor trouxe também para a gente como um resumo aí de algumas ações que podem ser feitas, sobre o que até a sua história dos Jaques está ali no ponto 9 também, para se atentarem a isso e saberem que tem que ter um acordo em casa também para a forma de trabalho.
E a gente, eu queria até pedir se você puder trazer no fechamento, falar um pouquinho sobre essa questão do afastamento dos colaboradores e que você passou agora rapidamente. Eu recebi até comunicado que os colaboradores que estiverem em formação, eles podem ser afastados. De qualificação e formação, né? Então, fala um pouquinho o que é isso aí de estar em curso de qualificação, o que é isso daí? Pois é. Como que a Essa empresa pode aplicar? situação, Furlan, eu diria para o pessoal que neste momento que está nos acompanhando aí, que até não levasse em consideração. Explico por quê. Esse artigo 18 da medida provisória foi anunciado agora logo após o almoço pelo próprio Jair Bolsonaro, foi anunciado pelo Twitter dele, de que ele seria revogado, né? Ele seria retirado da medida provisória. Não sabemos ainda como ele pretende fazer isso, né? Mas, de qualquer forma, ele previa ali a possibilidade do trabalhador ficar com seu contrato de trabalho suspenso por até 4 meses. A empresa poderia até pagar valores a ele e manter os benefícios. Esses valores não teriam incidência de encargos sociais, mas ele teria que estar vinculado a algum curso de qualificação ou aperfeiçoamento profissional. A nossa pergunta e crítica foi exatamente essa. Quem, em sã consciência, neste momento, estará fazendo cursos, não é? Embora a medida provisória fale os cursos à distância, né? Remotos também, né? Mas quem estará fazendo cursos nesse momento, né? Como demonstrar isso, como provar isso? Fica muito difícil. Porém, nós já soubemos que haverá uma modificação nesse aspecto, uma outra medida provisória está sendo elaborada e foi anunciada pelo Bruno Bianco, que é o secretário especial do Trabalho e Previdência, e anunciou pela manhã que estão preparando uma nova medida provisória que trará modificações nesse aspecto e, de alguma forma, modificará isso aí. Então, eu diria, por enquanto, para ninguém se preocupar exatamente com esses detalhes, viu? Excelente. Tá bom, doutor Vonei? Então, eu agradeço sua participação, seu tempo num dia tão conturbado aí também, Obrigado, para falar com Fulano. a gente aqui. Realmente é uma coisa, é um momento especial mesmo, porque poder trazer o nível de conteúdo que o senhor trouxe para a gente aqui num dia que está todo mundo um pouco aflito para entender direito como fazer e o que fazer, valeu muito a pena. Então, agradeço desde já esse tempo seu. E, pessoal, eu queria... Deixem aí os contatos, peguem os contatos do Dr. Volney. Fala um pouquinho, Dr. Volney, como que você tem apoiado as empresas. Eu vou deixar seu e-mail aqui, já que eu sei de cor aqui, o pessoal, mas fala um pouquinho, o que você pode... Como você tem apoiado as empresas aí? Dizer para você que está sendo uma montanha-russa a cada 10 minutos, né? Porque são empresas que têm as consultas normais, o dia a dia, mas quando sai uma medida como essa, num momento de crise e de alguma forma contundente quanto essa, para você ter uma ideia, nós estamos em estado de calamidade pública, né? É uma situação emergencial, uma força maior reconhecida legalmente, né? Pelo Congresso, através de um decreto, e reconhecido também pelo governo através de decretos e medidas provisórias necessárias para isso, e leis até, né? Há uma lei 13.979 do mês passado, de fevereiro, que traz as primeiras medidas nesse sentido. Então, não está sendo fácil. A tecnologia para nós tem sido fantástica, porque eu posso o tempo todo me interagir com as empresas, seja através de WhatsApp, seja através de plataformas aqui como nós estamos, o Zoom, o Skype, o Webex, ou Hangout, enfim, tudo isso tem sido formidável e indispensável nesse momento. Mas uma rede aí que nós temos de profissionais advogados na área trabalhista, não só no Brasil como no mundo, né? A gente troca constantemente e de uma forma muito incessante informações sobre tudo, e a gente procura estar bastante atualizado para passar a melhor e mais segura informação a todos aí, viu? Muito obrigado você pela iniciativa também, viu? Imagina, eu que agradeço. Eu vou ser super sincero, Volney, faz
Então, 1h10 que a gente está falando, né? Que a gente já estava falando antes, voou. Impressionante. Não sei para os participantes aí. Me falem se vocês gostaram aí também. Que daí a gente faz outros formatos também. A gente vai mandar depois a gravação também para vocês. E a gente vai seguir, então. Turvonei, eu coloquei seus contatos. Se estiver errado, você me fala. Se quiser passar Instagram, LinkedIn, fica à vontade também aí no chat. Então, eu passo. Obrigado novamente, doutor Vonei. Eu vou passar a palavra, então, para o Renato Fontana, meu sócio aí de 13 anos já juntos. E a gente tem muito orgulho aí do trabalho que ele está fazendo, inclusive nessa orientação para os clientes também, de ferramentas que até para a gente muitas vezes é tradicional já de trabalho, né, com instrumentos que ele vai mencionar agora aqui, de tecnologia, como o doutor Vonei falou. Agora, vamos, se vocês estiverem realmente querendo saber como fazer gestão de times remotos, a gente vai falar um pouquinho, vai começar hoje com o Renato, com métodos, e amanhã a Juliana, então, vai trazer toda a experiência que ela tem às 4 da tarde também, em cima do tema. Vamos lá, Renato. Obrigado aí, Obrigado, Vonei. Que Obrigado, aula, hein? Coração, né? Parabéns.